Amém, irmãos? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de honra e alegria de nós estarmos aqui nessa noite, adorando o Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir vossa Bíblia em Mateus, capítulo de número 9. Vamos ler alguns versículos. Mateus, capítulo de número 9. Versículo 35 ao 38. Glória a Deus. Nesse primeiro momento quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Renato pela confiabilidade de nós estarmos aqui falando da palavra de Deus, que é algo que eu gosto muito. Agradeço também todos os obreiros, diáconos, os companheiros de ministério que têm nos ajudado aí de uma forma especial. Amém? E não poderia deixar também de agradecer a minha esposa, minha digníssima esposa, que tem orado conosco, tem batalhado, e nós estamos aí vencendo de glória em glória, de fé em fé, e é isso. Mateus capítulo de número 9, versículo 35 ao 38, diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Versículo 38, para finalizar: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oramos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nessa noite a tua palavra foi proferida aqui, Senhor. Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos confrontar, Senhor, mas que nós possamos sair daqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, revertido da Tua palavra, que nós possamos sair daqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, cheio da Tua presença, Espírito Santo. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal, Senhor Deus, tudo aquilo, Deus, que querer impedir, Senhor Deus, o entendimento dessa palavra, Senhor Deus, lança por terra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Nós estamos mediante um texto muito especial, um texto que nós já ouvimos muitas pessoas pregar, um texto que realmente nós já sabemos de cor e salteado. Mas nessa noite eu queria trazer um tema para ficar de fácil entendimento, para ficar bem explícito o que eu quero falar para cada um de nós nessa noite. E o tema é os ceifeiros anunciando as boas novas. Os ceifeiros anunciando as boas novas. Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria que nesse momento realmente você redobrasse a sua atenção. Gostaria que você realmente redobrasse a sua atenção a esta palavra, em nome de Jesus. Os ceifeiros anunciando as boas obras. O título da minha Bíblia diz: a seara e os ceifeiros. Seara, que significa a quantidade de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e os ceifeiros são a quantidade de trabalhadores disponíveis, que são os poucos trabalhadores disponíveis para essa tarefa, infelizmente. No versículo 35, Jesus, ele percorria toda a cidade e aldeia, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, ele percorria todas as aldeias, as sinagogas, ensinando e curando todas as moléstias e curando todas as enfermidades daquele povo. Jesus percorria pregando o evangelho do reino. Jesus percorria pregando sobre o evangelho da salvação.
Jesus percorria pregando o evangelho da restauração. Jesus percorria pregando o evangelho da libertação. Eu vou continuar até dar um glória a Deus, amém? Jesus percorria pregando sobre a libertação do povo, curando moléstias, enfermidades, aleluias, glória a Deus. Nós estamos numa noite profética, irmãos. Não é proibido dar glória a Deus, não é proibido falar aleluias. Nós estamos no lugar certo. Nós estamos no lugar certo. Aleluias. E Jesus pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino. Aleluias. Evangelho que significa as boas novas, as boas notícias. Jesus percorria pregando as boas notícias, as boas novas, e ensinava a respeito do reino. Aleluia. O reino que é o governo de Deus, onde Ele é soberano. Ele é soberano. É o nosso Deus que nós estamos pregoando aqui. Todos os cultos têm tido uma palavra sensacional, maravilhosa. Deus tem falado conosco de uma forma muito especial. E Jesus percorria pregando o evangelho do reino. Aleluias. Irmãos, quantas pessoas precisam ouvir sobre o evangelho do reino? Quantas pessoas precisam ouvir sobre o evangelho da salvação? Quantas pessoas precisam ouvir sobre o evangelho da libertação? Quantas pessoas precisam ouvir? Aleluias. Que parece até uma palavra clichê, parece até uma ministração clichê, mas ainda tem pessoas que precisam ouvir sobre o evangelho do reino. Tem pessoas que necessitam de nós. Tem pessoas que necessitam de uma palavra. Aleluias. Eu costumo dizer que eu não consigo influenciar os amigos do presbítero Josué. O Josué, ele não consegue influenciar os meus amigos. O Josué tem que realmente influenciar os amigos dele. Ele tem que pregar o evangelho do reino, esse evangelho da salvação, da libertação, ele tem que pregar. Nós precisamos pregar, falar de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. E tem uma frase que nós já ouvimos, nós já lemos, pessoas já falaram para a gente, e a frase é: Jesus está voltando. Jesus está voltando. E parece até uma frase qualquer quando eu falo Jesus está voltando. Parece bem simples, parece uma frase qualquer, Jesus está voltando. Ficou uma coisa tão automática, Jesus está voltando. Eu já ouvi meus pais falar, meus avós falar, eu já vi escrito, já vi, Jesus está voltando. Mas o interessante é que nessa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluias. Aleluias. E quando eu falo Jesus está voltando, nós temos que nos alegrar. Quando eu falo que Jesus está voltando, nós temos que realmente se alegrar, glorificar a Deus. Jesus está voltando. Pastora Mides, Jesus está voltando. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém, Deus. Eu vou ser melhor.
tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E muitas pessoas já ouviram sobre o Evangelho do Reino. Ouviram, está no verbo passado, ouviram, que necessitam ouvir novamente a palavra, que precisam, em nome de Jesus, de nós ir até eles. O nosso tema diz: os ceifeiros anunciando as boas novas. Os ceifeiros anunciando as boas novas. Tem pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus novamente. Aleluias. E quando eu falo ouviram, que está no verbo passado, tem pessoas que necessitam de ser lembrados de quem eles são em Cristo Jesus. Tem pessoas que precisam ser lembrados de quem eles são em Cristo Jesus. Eles precisam de ser despertados de quem eles são em Cristo Jesus. E tem pessoas nessa noite, pastor, que serão, em nome de Jesus, despertados. Tem pessoas nessa noite, em nome de Jesus, que serão, em nome de Jesus, realmente despertados. Essa é uma palavra para mim e para você, ceifeiros. A seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Nós temos que nos posicionar. Eu falo de mim mesmo, Santiago. A gente estava conversando no início do culto, o quão é difícil a nossa rotina, a nossa correria. E às vezes a gente falamos que não dá tempo de nós fazermos isso, de tirar um tempo de oração. Mas se nós organizarmos, dá tempo sim. Dá tempo de nós realmente estudar a palavra, dá tempo de nós fazermos um jejum, dá tempo de nós orarmos na madrugada. Tem tempo, temos que nos organizar, temos que nos posicionar. Ceifeiros, essa é uma noite de despertamento para mim e para você. Aleluias. Glória a Deus. E Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que Ele nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar, para te lembrar de quem você é em Cristo Jesus. Aleluias. E tem pessoas que podem até me indagar: Santiago, mas tu não me conhece, você não conhece a minha trajetória. Eu deixei a igreja porque um líder me decepcionou. Eu deixei a igreja porque as pessoas não me deram apoio. E eu te digo, nos perdoe se a religiosidade te machucou. Nos perdoe se a religiosidade te machucou. Nós precisamos de ceifeiros. Nós precisamos de você. Nós precisamos. Aleluias. E a Bíblia vai dizer que ainda que uma pessoa esteja morta, ela viverá, diz o Senhor. Porque, infelizmente, dentro de nossas igrejas, dentro de nossos templos, tem muitas pessoas mortas espiritualmente falando. E isso é doloroso para nós falarmos. Tem pessoas que vêm ao culto, só bate o ponto, a carteirinha. E infelizmente, elas estão morrendo espiritualmente, estão desfalecendo. Aleluia. Mas a Bíblia me dá o respaldo, que ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O nosso tema diz: os ceifeiros anunciando as boas novas. Ceifeiros que são poucos disponíveis para essa tarefa de resgatar
de buscar, de impulsionar. Infelizmente, são poucos os ceifeiros para resgatar, para buscar, para ensinar, para consolidar. Infelizmente. Ter aquela empatia com o outro, se colocar no lugar da outra pessoa, de sentir a dor do irmão. Aleluias. Aleluias. Nós precisamos de ceifeiros. Nós precisamos de ceifeiros que resgatam pessoas. Nós precisamos de ceifeiros que acreditam em ministérios. Aleluias. Eu abro um parênteses nessa hora. Eu gostaria que projetasse aqui para mim Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 36 ao 37, que diz assim: Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, versículo 37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Até aí. Barnabé é um personagem bíblico pouco mencionado pelos pregadores, porém ele tem uma participação muito especial no ministério do apóstolo Paulo, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo. Barnabé ele teve realmente essa responsabilidade de levar Saulo até os líderes da igreja e mostrar que ele tinha tido realmente uma conversão de Saulo para Paulo, que ele tinha realmente tido um encontro com Jesus. Barnabé, ele foi realmente muito eficaz naquilo que ele foi determinado a fazer, que foi acreditar no ministério de Paulo, que foi realmente impulsionar o ministério de Paulo, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo. Ele realmente foi eficaz nessa função de apresentar o tão temível Saulo, que passou de perseguidor para seguidor de Cristo. Isso está mencionado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 26 ao 31. Está lá falando toda a história, tudo certinho, vocês podem ler, que é realmente sensacional essa passagem de Barnabé. E eu destaco essa fala de Barnabé, porque ele efetuou muito bem essa função de ceifeiro. Ele foi eficaz de realmente acreditar, de impulsionar o ministério do apóstolo Paulo. E nós precisamos de pessoas assim, como Barnabé, que acreditam no ministério, que acreditam em nome de Jesus no ministério de outra pessoa. Vem comigo. Barnabé, cristão. Paulo, perseguidor. Saulo, perseguidor dos cristãos. Se nós formos analisar, poderia acontecido algum episódio de o tão temível Saulo ter matado alguém da família de Barnabé, ou primo, que seja, um conhecido. Mas mesmo assim, Barnabé ele não questionou a Deus, ele não fez aquelas perguntas costumeiras: Senhor, por que eu? Mas ele foi adiante e mostrou aos líderes religiosos, o líder da igreja primitiva, que Saulo realmente tinha passado de perseguidor para seguidor de Cristo. Aleluia. Ele impulsionou o ministério do apóstolo Paulo. Ele acreditou no ministério do apóstolo Paulo. Aleluias. E eu lembro até da história do Santiago, o quão foi difícil das pessoas aceitarem a sua transformação, o quão foi difícil da sociedade realmente acreditar que ele tinha tido um encontro com Jesus. Eles falaram que era só fogo de palha, como diz lá no Pará. Eles falaram que era só mais um na multidão, e realmente eles estavam certos. Sozinho eu jamais iria conseguir. Eu precisei de pessoas assim como Barnabé para impulsionar, para acreditar no meu ministério.
para que hoje eu possa estar aqui falando da palavra de Deus, com toda a convicção que ela cura, que ela transforma, que ela realmente traz restauração. Essa é a palavra de Deus que nós estamos pregando. Eu falo com muita convicção, porque outra hora eu era assim e hoje eu sou Santiago Pereira, pregador da palavra, referência na minha família. Aleluias, graças a Jesus. E pessoas que acreditaram no meu ministério, que investiram no meu ministério. Aleluias. Esse é o nosso Deus que nós estamos pregando. Esse é o nosso Deus que nós estamos falando, evangelizando. Esse é o nosso Jesus que nós queremos apresentar. Poucos são ceifeiros e a seara é grande. Precisa de cada um de nós, de acreditar, de investir. Aleluias. Aleluias. E o interessante aqui é que Jesus, ele não somente pregava o evangelho do reino, mas também curava todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E eu amo essa palavra de Deus, eu amo as escrituras sagradas, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, e nós precisamos curar as pessoas, nós precisamos saber ouvir pessoas. Tem muitas pessoas feridas, tem muitas pessoas magoadas, e Jesus é o nosso maior exemplo, e Ele curava as enfermidades e moléstias. Nós somos embaixadores de Cristo, nós precisamos sarar essas pessoas. Tem muitas pessoas com traumas, cheias de traumas. Tem pessoas que necessitam somente de um abraço. Aleluias. Tem pessoas que necessitam somente de: você pode me ouvir? Da gente chegar ali e ouvir a pessoa. Nós precisamos exercer o evangelho do reino. Nós precisamos pregar sobre a salvação, pregar sobre a libertação, sobre a cura. Nós precisamos falar de Jesus. Glória a Deus. E o interessante é que nós estamos no lugar certo. Nós estamos em uma casa certa, uma família, a família IBR. Porque eu tenho aprendido aqui duas coisas muito importantes. A primeira é que nós não compactuamos com o erro. E a segunda, nós não queremos ser os bons, porque os bons, eles se acomodam. Nós queremos e buscamos a excelência, porque nós sabemos que todos os dias nós temos que melhorar. E eu tenho aprendido aqui isso na família IBR. Os nossos pastores, diáconos, a equipe de obreiros tem ministrado, tem falado, tem realmente chegado e dado todo o suporte. E nós precisamos realmente, dia após dia, melhorar. Aleluias. Aleluias. E Jesus, Ele é diferenciado. Jesus é diferenciado. Amém? Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aleluias. Foi só um ensaio. Vou falar assim: Jesus é diferenciado. Você vai falar assim: por que, Santiago? Amém? Jesus é diferenciado. Assim. Mais uma. Jesus é diferenciado. Porque Jesus, ele pregava as boas novas, ele curava os enfermos e a moléstia, e ele tinha compaixão do povo. Ele tinha compaixão, porque muitos andavam desgarrados, muitos estavam errantes, muitos estavam como ovelhas que não tinham pastor.
E a palavra de Deus, como eu disse, ela é sensacional, porque isso que eu estou pregando aqui, ele foi escrito antes da destruição de Jerusalém, sendo mais exata, 70 antes de Cristo. E nessa época Jesus já falava que tinha pessoas exaustas, pessoas dispersas, pessoas que estavam desgarradas, pessoas aflitas, pessoas que estavam como ovelhas sem pastores. 70 antes de Cristo, Jesus já pregava, já falava sobre pessoas que estavam exaustas, aflitas, desgarradas. Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Não é história de pregador, isso é Bíblia. E infelizmente, no meio de nós, no nosso meio, existem pessoas exaustas, dispersas. Tem pessoas que estão igual ovelhas que não têm pastores. Infelizmente, existe pessoas assim no nosso meio. Aleluias. E eu creio que Deus, Ele tem realmente dado graça para cada um de nós, porque dentro desse grupo de pessoas que eu disse, esses ceifeiros, tem muitos ceifeiros que deixaram de exercer a sua função. E quando o ceifeiro ele deixa de exercer a sua função, muitas pessoas são prejudicadas. Muitas pessoas estão perecendo porque os ceifeiros não estão exercendo uma função. Aleluias. Mas eu creio nessa noite a restauração de ceifeiros aqui. Eu creio em nome de Jesus no renovo de ceifeiros aqui nessa noite. E Jesus também vai levantar novos ceifeiros, pessoas que querem realmente fazer a obra com excelência. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 38. Jesus, Ele chama os seus discípulos. Jesus, Ele chama os seus discípulos e diz: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus chama os seus discípulos e fala: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu faço até uma conjectura nessa hora, porque a Bíblia Sagrada, ela não nos dá o poder de nós mudarmos uma vírgula, mas nós conseguimos imaginar, fazer uma conjectura, para ficar de fácil entendimento, assim como Jesus usava as parábolas. Amém? Então eu faço uma conjectura nessa hora. Aleluias. E vamos dizer que os discípulos são todos vocês. Amém? Quem está comigo aí, levanta a mão. Glória a Deus. Fazendo uma conjectura, Jesus chama os seus discípulos, vocês, Jesus chama os seus discípulos e vai dizer assim: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas poucos são os ceifeiros. E muitos que nós temos estão desistindo. Muitos que nós temos estão desfalecendo. Tem até uns que estão desistindo da fé. Muitos. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E quando eu li isso, Jesus, Ele me falou de forma específica que muitos são os ceifeiros,
E esses ceifeiros que nós temos estão desfalecendo, estão desistindo, infelizmente. Mas nessa noite, nós falamos e determinamos: para trás de nós, Satanás, está repreendido. Toda frieza espiritual está repreendido em nome de Jesus. Aleluias. Oh, glórias. E eu sempre digo que a Bíblia Sagrada é como se fosse um manual de vida. Na Bíblia Sagrada tem como nós, tudo que nós queremos fazer, falar, agir. A Bíblia Sagrada é um manual de vida. Não sei se quando vocês compram um eletrodoméstico tem um manual de como utilizar. No Brasil tem como, a voltagem de 110, 220, como manusear o eletrodoméstico para ele ter uma durabilidade maior. E a Bíblia Sagrada, ela também é um manual, ela nos ensina muitas coisas. Aleluias. E Jesus, Ele nos dá a receita. Ele nos dá a receita no versículo 39, que vai dizer assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiro para a sua seara. Aleluia. Rogai ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para trabalhar. A oração do justo tem muitos seus efeitos. Temos que orar ao Senhor que mande realmente mais ceifeiros para essa seara. Glória a Deus. E é tão interessante porque a gente vai caindo numa rotina. Eu falo de mim mesmo. E muitas vezes nós chegamos num culto como esse, um culto profético, e a gente vê essas falas onde Jesus ensinava, onde Jesus realmente impulsionava as pessoas, curava. E uma ministração que tem que realmente mover o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos dispersos. Mas eu queria ler alguns versículos para vocês lembrar o que nós viemos fazer aqui nessa noite. Amém? Mateus capítulo de número 27, versículo 27. Por favor. E logo o soldado do governador, conduzido Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despediam e cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelharam diante dele, e os escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspiam nele, tiraram-lhe a cana e batiam na cabeça com ela. E depois de haver-nos escarnecido, tiraram a capa e vertiram as suas vestes e levaram para a crucificação. Glória a Deus, até aí. Então esse é o momento exato que levaram Jesus para a crucificação. Eles zombaram do nosso mestre, eles cuspiram em Jesus, e eles zombaram falando: salve, rei dos judeus. Eles zombaram do nosso mestre, pegaram uma cana e batiam na cabeça de Jesus. Não sei se vocês recordam, tinha uma coroa de espinho, e quanto mais batiam na cabeça de Jesus, aqueles espinhos perfuravam o seu crânio. Mas Jesus não desistiu do propósito. Jesus não desistiu do propósito. E nós estamos aqui pregando Jesus Cristo de Nazaré, que cura, que liberta, que transforma, que não desiste do propósito. Aleluias.
Esse é o nosso Jesus que nós pregoamos. Esse é o nosso Jesus que nós acreditamos, que nós defendemos. Jesus Cristo de Nazaré. E é com essa palavra que eu gostaria que você se colocasse de pé. Meu Deus, a presença de Deus é real neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, colocasse a mão no seu coração. E essa palavra diz, e nos ensinou, os ceifeiros anunciando a boas novas, falando de Jesus Cristo de Nazaré, que foi o nosso maior exemplo, é o nosso maior exemplo. E eu dei um exemplo aqui da Bíblia ser o nosso manual de vida. E eu uso esse manual nesse momento para dizer para vocês que por algum motivo se distanciou da presença do Senhor, se por algum motivo você desistiu até da fé, eu gostaria que você viesse aqui na frente e nós iremos em nome de Jesus orar por você. Você vai falar: Santiago, realmente eu não estou me sentindo muito bem, eu preciso dessa oração de fortalecimento. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu fiz um convite para a pessoa que se sente incomodada. Eu fiz um convite para você que precisa de uma restauração. E esse segundo convite é para você que quer aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de tua vida, ou quer renovar a tua aliança com o Senhor. Eu te convido em nome de Jesus, você vir aqui na frente. Nós iremos orar por você. O primeiro convite é para que você possa realmente ter um renovo. E o segundo é para você que quer aceitar o Senhor Jesus ou renovar a sua aliança com o Senhor. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus, sai do teu lugar. Esse é um momento único. Aleluias. Vem, Espírito Santo.
Irmãos, isso aqui não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que toca nas pessoas. Feche seus olhos em nome de Jesus, comece a interceder. Comece em nome de Jesus a interceder, a orar pela vida dessas pessoas. Comece a profetizar, comece em nome de Jesus a declarar vida. Aleluia. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Irmãos, eu queria falar só uma coisa. Há um ano atrás, pastor, eu vim aqui num culto de adoração ao Senhor, e a gente estava vendo no Instagram, a gente viu que realmente deu um ano que eu vim aqui nessa casa, e como a palavra de Deus ela nos ensina que a oração do justo tem muitos seus efeitos, e um dia eu cheguei aqui nessa casa e orei e falei assim: um dia eu vou pregar nesse altar. Aleluia. E aí eu frequentei a igreja e vi que era muito difícil a gente estar aqui, porque tem umas regras, e eu louvo a Deus por isso, porque realmente a gente pode sentir a pureza desse ambiente, desse altar. E um ano eu orei atrás, e hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está aqui pregando e falando do amor de Jesus. E tudo foi um propósito de Deus, tudo foi em oração. Nós não caímos aqui de paraquedas, mas sim o Senhor Jesus nos trouxe aqui para realmente juntos ganharmos vidas, fazer a obra do Senhor com excelência. E eu agradeço essa rica oportunidade, e as palmas louvam o Senhor Jesus.